Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marcelino Andrade, estou aqui ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Essa é a nossa 16ª aula, onde nós vamos abordar na terceira parte desta supracitada aula o diodo Zener e também fontes retificadas. Além disso, alguns outros circuitos com o diodo comum. Dando início aqui ao nosso assunto com o diodo Zener, o que nós temos aqui em particular? Temos o seguinte, nós já sabemos que o nosso diodo ele tem a seguinte curva associada, onde aqui nós temos uma região, na verdade nós começamos por aqui, nós temos esta região, que é uma região diretamente polarizada, nós temos a partir de uma determinada tensão ele entra em condução. Nós temos uma região reversamente polarizada, que a princípio não tem corrente. Porém, se essa tensão aumentar muito na região reversamente polarizada, ela também vai conduzir. E nós vamos ter aqui um efeito avalanche, onde nós temos a condução na região Zener. Então essa é a forma completa do diodo. Nós sabemos que, reforçando, nesta região, o nosso diodo se encontra diretamente polarizado, superou 0,7 volts, no caso mais regular, ele entra em condução. Já nesta outra região, ele está reversamente polarizado. Então nós temos aqui mais e menos. Superou uma tensão que a gente chama de tensão Zener, nós vamos ter uma corrente vinculada. Essa corrente vai ser neste sentido, a corrente Zener, e aqui é a corrente do diodo regular na sua operação diretamente polarizada. O que nós temos ainda que podemos detalhar um pouco mais com relação a essa região, como por exemplo essa corrente de joelho, corrente de teste, tensão Zener. Aqui nós temos um texto bastante ilustrativo que elucida bastante como a gente aborda a questão do Zener. Por exemplo, um diodo Zener de 6.8. O que é um diodo Zener de 6.8? Indicará que a tensão Zener é 6.8 para uma determinada corrente, uma corrente específica, uma corrente de teste ou de validação. Existe uma relação entre a variação de tensão e a variação de corrente. Nós podemos também fazer uma abordagem aqui por segmentos lineares, onde nós temos uma reta aproximando esta queda aqui exponencial, como nós fizemos na região polarizada, e chegamos a uma equação Zener. Então vamos caracterizar essas informações com um melhor detalhamento. O que nós temos aqui? Com relação ao nosso Zener, ele trabalha obviamente na região de polarização reversa. Então nós vamos colocar o gráfico aqui na região de polarização reversa. Nesse gráfico nós temos aqui a corrente. Aqui nós temos a corrente do diodo Zener, ou do diodo. E aqui nós temos a tensão do diodo. Como é que seria essa forma de onda? A forma de onda ela vem, sobe, ela vai ter um encontro aqui, ela vem agora no zero, ela vai encontrar uma nova tensão aqui e vai subir. Então aqui nós estamos na nossa região de polarização direta. Como é que nós podemos pegar alguns pontos importantes nesse gráfico conforme essas informações aqui apresentadas? Primeiro ponto, nós podemos aqui definir, por exemplo, que nós temos aqui um segmento de reta. E esse segmento de reta vai se encontrar este outro segmento de reta, como a gente fez aqui também, com um terceiro segmento de reta. Então nós estamos aproximando a nossa curva não linear por essas retas aí presentes. E essa tensão que esse segmento de reta ele encontra aqui o valor do eixo V Zener, V da tensão Zener, vou até arrumar isso aqui melhor, V da tensão Zener, é a nossa tensão interna do Zener. Seria o análogo ao VDO que a gente encontrou para o diodo comum. Então aqui nós temos uma tensão Zener
interna, VZO. O que nós temos mais aqui? Então seria esse VZO aqui presente. Nós temos ainda condições de encontrar um ponto de operação para esse diodo. Um ponto de operação para esse diodo que poderia ser este aqui, por exemplo. Nós temos este ponto e este aqui presente. Esse, digamos que é a nossa tensão externa do diodo Zener. Lembrando, notoriamente, que essas tensões são todas negativas. Logo aqui seria a nossa tensão Zener menos VZ. E aqui a corrente de teste, a corrente que vem lá nos manuais, indicando que ele vai ter aquela tensão específica ali presente. Nós vamos chamar de IZT. Então, nós podemos observar que existe uma relação entre a tensão Zener é função dessa corrente IZT. Obviamente, eu vou ter outras tensões no diodo Zener em função de outras correntes envolvidas. E nós ainda temos mais uma última tensão aqui importante, que é uma tensão específica que fica de repente nesse ponto aqui em particular, aonde nós temos um valor mínimo. Digamos que é o valor mínimo que ele vai se comportar com o nosso diodo Zener. É o nosso menos VZ joelho. Então é a nossa tensão de joelho, corrente de joelho e tensão de joelho. Que ela é aquele ponto ali que é a tensão mínima de condução, aonde efetivamente nós vamos entrar no modo de condução. Então, esses são os pontos importantes. Nós temos um ponto importante aqui, que é a nossa tensão operacional. Nós temos um ponto importante aqui, que é a tensão interna do joelho. E nós temos um ponto importante aqui, do joelho não, que é a tensão interna do Zener. E um ponto importante aqui, que é a nossa corrente mínima, para que ocorra o efeito esperado. Então, aqui nós temos o nosso ponto de polarização. Então, vamos buscar representar essa nossa função. Essa reta em particular, ela nos traz a seguinte informação. Uma reta. Logo, nós temos um f de x, pode ser igual a uma x mais b. Se a gente for colocar no formato do nosso VZ, que está aqui, ó, nós sabemos que o nosso VZ, a nossa função aqui vai ser função de quem? Função do nosso IZ. Então, VZ de IZ vai ser igual a 1A IZ mais B. Primeiro ponto importante que a gente consegue tirar aqui é o seguinte, ó. Ponto 1. Nós sabemos que, naturalmente, se IZ for igual a zero, então nós estamos aqui, neste ponto aqui em particular, o nosso menos VZ vai ser igual a menos VZO. Consequência disso, nós podemos escrever que o nosso VZ, tensão Zener, é igual a isso aqui, sendo zero, vai ser um A vezes IZ mais VZO. Agora, se a gente isola o nosso A vai ser igual a VZ menos VZO sobre Z. E a gente observa aqui que o nosso A é uma tensão dividida por uma corrente, logo ele é caracterizado por RZ, que é a tensão interna do diodo. Feito isso, nós vamos chegar na seguinte equação. O nosso VZ é igual a um RZ vezes IZ mais VZ interno. Então aí está caracterizado a equação do diodo. Se a gente pensar em um diodo Zener, nesta orientação aqui presente, como por exemplo, o símbolo do diodo Zener, ele tem uma pequena modificação com relação ao diodo comum, tem uns tracinhos aqui presentes, e se a gente assume, em particular, que nós temos aqui esta tensão de polarização reversa, nós vamos ter uma corrente
uma corrente aqui circulando. Essa é a corrente Z e essa é a nossa tensão Vz. Para obedecer à nossa equação, aí presente, nós podemos seguir com a seguinte representação. Nós temos aqui uma resistência, Rz, e temos uma fonte de tensão, que é o VZO. Então, aqui é a nossa resistência Rz, aqui é a nossa fonte de tensão do diodo Zener. Fazendo a mesma polarização que aqui nós temos aqui mais e menos, então aqui vai ter uma tensão Vz associada. Teremos naturalmente uma corrente Z aqui circulando, e essa corrente Z vai passar por essa resistência e gerar uma tensão aqui também associada. Então teremos uma tensão aqui e essa tensão envolvida. VZO mais IZ vezes RZ nos dá o valor de VZ, que é a tensão Zener desse dispositivo. E aqui nós estamos com a tensão Zener. Então, o dispositivo Zener pode ser substituído pelo seu modelo. Importante salientar que a corrente Zener tem que ser maior do que a corrente do joelho, porque senão nós não estamos nessa região de condução reversa. E o nosso VZ maior do que VZO, já que nós temos que estar sobre esta reta em particular. Garantindo que estamos sobre essa reta, nós podemos ter esta aproximação para o diodo Zener. Vamos resolver um exercício utilizando o diodo Zener. O que nós temos aqui neste exercício? O seguinte, o que nós precisamos encontrar em particular? Nós temos aqui um diodo Zener de 6,8 volts. O que isso quer dizer? Que eu tenho 6,8 volts para uma determinada corrente que está no manual. Então ele é de 6,8 volts para uma corrente de 5 mA. No modelo interno que a gente acabou de apresentar no slide anterior, na aula, na apresentação exatamente anterior, nós temos aqui o valor da resistência interna de 20 ohms e a corrente de joelho igual a 0,2 mA. Abaixo de 0,2 mA, ele não está na região Zener. E além disso, está sendo alimentado por uma fonte que não é tão boa assim, porque ela é 10 volts mais ou menos 11 volts, mais ou menos 1 volt. Então ela tem aqui entre 11 volts, o valor máximo, e o valor mínimo 9 volts, ela fica nesse inteirinho. Quais são os objetivos? Encontre o valor da tensão V0, sempre a tensão V0, sem carga. Caso eu elimine o valor de RL, caso seja removido aqui o nosso RL, qual vai ser o valor da tensão V0? Segundo exercício, a variação de V0 resultante de mais ou menos 1 volt. Então, assim, quanto vai variar o V0 para a fonte igual a 11 e depois a fonte igual a 9? Será que vai ser grande essa variação? Zener é utilizado para regulagem de tensão. Logo, a ideia é que ele minimize este efeito de variação na carga. A variação de V0 resultante da conexão de carga. Se eu colocar aqui 2K de resistência, será que vai mudar muito o meu V0? Vai ter um divisor de tensão, isso vai mudar bastante? Vamos ver se o Zener vai conseguir fazer essa regulagem. Se eu colocar 0,5, o que acontece? Se eu botar 500 ohms aqui, muda-se o efeito? Nós temos uma mudança muito significativa no V0? Ou, por último, qual é o valor de RL mínimo que faz com que esse diodo Zener esteja na região Zener e funcione em conformidade com o que se espera? Então este é o nosso exercício. Relembrando da aula anterior, do slide anterior, nós temos o seguinte: o nosso Zener, que tem este formato aqui, a nível de desenho, de esquemático, no esquemático de circuito, tem o seu modelo. E vamos ter aqui o seu modelo, que é dado por uma fonte de tensão, com aquela tensão interna do diodo Zener,
mais uma resistência interna, que é o nosso RZ, que no caso em particular tem o valor de 20 ohms. Podemos dizer mais. Podemos dizer que nós vamos ter uma tensão aqui, que é a tensão VZ, que obviamente teremos aqui também, já que nós somos equivalentes. Aqui é a nossa tensão VZ. E associada a isso, vamos ter uma corrente IZ, que naturalmente ela estará aqui presente também. Então, esses modelos aqui apresentados, eles são equivalentes. Nós estamos para determinada circunstância. No exemplo em particular que nós vamos utilizar, este modelo aqui será adequado. Nós podemos dizer mais aqui sobre o nosso modelo. Podemos dizer que nós sabemos que VZ, que é a tensão Zener, é igual a VZO, que é essa tensão interna, mais IZ vezes RZ, que é a resistência. Se a gente substituir pelos valores aqui presentes, nós temos, por exemplo, que em 6,8 volts, 6,8 volts, esse valor de VZO eu não conheço ainda, vai ser igual a 20, que é o valor dessa resistência, vezes a corrente, que é 5. 5 vezes 10 a menos 3. Daqui, nós podemos tirar que essa tensão interna do Zener, isso aqui vai dar 20 vezes 10 a menos 3, é igual a 10 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vai ser 0,1, vai para lá 6,7 volts. Então, este valor aqui é 6,7 volts. É o valor de tensão interna desse nosso diodo Zener. Qual o circuito em particular? O circuito, então, fica da seguinte forma. Nós temos aqui uma resistência. Nós temos aqui o nosso Zener. Eu posso até mudar de posição. Eu posso até colocar essa resistência aqui, que a título de circuito não vai mudar nada. Aqui está o Zener e aqui está o Terra. Essa é a tensão interna do Zener. Obviamente ele se conecta neste ponto e deste ponto ele vem para a carga. Aqui está a carga em questão e aqui nós temos o nosso Terra. Neste ponto em particular, que é a nossa tensão aqui, essa tensão de entrada, ela tem um valor de 10 mais ou menos 1 volt. Esta resistência aqui tem o valor de 500 ohms, como a gente pode ver ali. A tensão interna do Zener a gente acabou de encontrar em 6,7 volts. E essa aqui é igual a RZ, que tem um valor de 20 ohms. E aqui nós temos o nosso RL. A tensão objeto a ser encontrada é sempre a tensão entre esses dois pontos aqui, onde, obviamente, aqui é o Terra e aqui é a nossa tensão de saída. Mais alguma coisa em particular, nós podemos escrever, nós podemos aqui complementar, que nós teremos uma corrente aqui descendo, que é a corrente I. Aqui nós vamos para a corrente IL, que é a corrente da carga, e aqui nós temos a corrente IZ, que é a corrente do Zener. E nós sabemos que I é igual a IZ mais IL. Aí está caracterizado o nosso circuito. Vamos buscar resolver a primeira questão. O valor da tensão VO sem a carga, ou seja, retirando essa carga, qual vai ser o valor dessa tensão? Colocando aqui, questão a ser resolvida. Então nós temos somente uma resistência, outra resistência, que aqui nós já estamos internamente no Zener, e a tensão interna do Zener, aqui presente.
Este ponto é o ponto de conexão e nós vamos querer saber o valor de tensão entre este ponto e o terra. Nós podemos colocar assim. Nós queremos saber este valor de tensão que fica entre este ponto e este, já que esse aqui vai ser a nossa tensão VO. O que nós sabemos mais? Sabemos que aqui tem 20 ohms e aqui tem 6,7 volts. E este outro aqui tem 500 ohms naturalmente. O que nós podemos dizer mais? Que aqui nós temos uma tensão que é igual a 10, mais ou menos 1 volt. Contudo, ele quer saber para o valor nominal. O valor nominal é somente o 10 em particular. Como encontrar? Moleza. Nós sabemos aqui, ó, que nós temos aqui uma corrente. E a corrente que passa aqui é a própria corrente Zener. E nós temos essa tensão aqui presente, que é o nosso VO. O que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, só pegando este pequeno pedaço aqui em particular, nós podemos dizer que a tensão deste ponto, menos a tensão deste ponto dividido pela resistência entre eles, é a própria corrente. Então, a corrente Z vai ser igual a 10, que é a tensão nominal, menos 6,7 dividido por 500 mais 20. Esta corrente Z, fazendo essas operações aqui, deu o valor de 6,35 mA. Então, esta é a corrente que passa desse circuito. E qual vai ser o valor da saída? O valor da saída vai ser o próprio VZ, que é o próprio VO. No caso em particular, VZ é igual a, pela nossa equação, a tensão interna mais a resistência Zener vezes IZ. Assim, o nosso VZ será igual a 6,7 mais 20 vezes 6,35 vezes 10 a menos 3. VZ, neste caso em particular, é 6,83 volts. Esta é a tensão de saída, que é igual ao próprio VO. Pronto, calculamos o primeiro valor. Vamos descobrir o segundo, o B, agora em particular. Qual o objetivo do B? No B, a variação de tensão VO resultante de uma variação mais ou menos 1 volt na tensão de entrada. Pegando aqui, nós ainda estamos sem a nossa carga, eu imagino. Então nós vamos repetir esse procedimento. Se a gente tiver, por exemplo, a tensão em particular de entrada for igual a 11 volts, nós teremos naturalmente que o nosso IZ, isso implica, né, que o nosso IZ será igual a 11, pegando esta fórmula aqui, menos 6,7 sobre 520. Daqui nos leva que o nosso IZ tem um valor de 8,27 mA. 8,27 mA. E o nosso VZ vai ter o valor, usando esta expressão, vai ser 8,27 mA vezes 20, mais 6,7. Assim, nós chegamos ao valor de 6,87 volts. Por outro lado, se a gente tiver agora na outra extremidade, a nossa tensão de entrada for igual a 9 volts, isso vai implicar que o nosso IZ vai ser 9 menos 6,7 sobre 520. Isso implica que o nosso novo IZ terá o valor de
4,42 mA. 4,42 mA. E 4,42 vezes 20 mais 6,7 nos leva ao nosso VZ novo, que vai ter o valor de 6,79. Então, digamos que esse é o nosso 1, já que nós estamos utilizando a primeira corrente. Este é o nosso 2. Nós estamos utilizando a segunda corrente. E se nós queremos saber a variação que aconteceu aí, é o nosso delta VZ, que vai ser nada mais, nada menos do que a diferença entre esses dois presentes aí. Entre, digamos aqui, o 6,87 menos 6,79, isso em miliampere. Esse valor aqui pequenininho aqui, ó, 6,79, 6,87 menos 6,79, o que implica em, se eu não me engano, 80 milivolts. Logo, o nosso delta VZ também pode ser escrito como mais ou menos 40 milivolts. Essa é a variação que acontece nessa tensão de saída para uma variação de 2 volts na entrada. Ou seja, 2 volts de range ou 1 volt pico a pico gera uma variação de 40 milivolts na saída, mostrando que a variação é bastante pequena com relação à entrada. Vamos ver este outro exemplo. O que no C ele busca? Agora se conectou uma carga de 2.000 ohms aqui, ó. E nós queremos verificar qual vai ser a variação também aí presente. Como encontrar? Nós podemos fazer o seguinte. Para o nosso VI igual a 11 volts, nós temos a seguinte equação aqui presente, ó. Lembrando que as polaridades aqui são essas, e aplicando análise nodal, nós podemos encontrar, e aqui nós temos a tensão do nó. Essa tensão do nó, em particular, é o próprio V0. Então, aplicando aqui VO, análise nodal, nós temos o seguinte: corrente que chega, essa equação, corrente que chega na condição da maior tensão, vai ser 11 menos a tensão que eu tenho interesse em descobrir para essa corrente, para essa tensão, dividido por 500. Chegou quem está saindo aí, menos esta que está saindo. Tensão de interesse menos 6,7 sobre 20. E essa aqui também está saindo para a carga, menos 6,7 sobre 2.000. Isso é igual a zero. Calculando este valor, nós encontramos aqui que a tensão de saída para essas condições de tensão de entrada igual a 11 volts deu 6,8 volts. Vamos agora buscar calcular para outra tensão. Ou seja, quando a tensão de entrada agora é igual a 9 volts. A equação é exatamente igual no modelo, só muda os valores da tensão de entrada. 9 menos a tensão de entrada dividido por 500, menos a tensão de entrada menos 6,7 dividido por 20, menos 6,7 dividido por 2K,
é igual a zero. Fazendo este cálculo, nós encontramos que a tensão de saída aqui vai ter o valor de 6,72 volts. Por fim, qual será a variação? A variação, ΔV, considerando aqui que é 1 e aqui é 2, 1, 2 e 2, nós vamos encontrar por 6,72 menos 6,8. Isso faz com que tenhamos uma variação aqui de 80 milivolts, ou mais ou menos 40 também. Então, nessa casa decimal que a gente está utilizando aí, com uma casa decimal ou duas casas decimais, a gente não tem mudança significativa. Se a gente elevar a quantidade de casas, imagino que isso efetivamente aconteça. Vamos agora para a nossa letra D. Vamos pular D, vamos direto para E e vocês vão entender por quê. Então vamos fazer a nossa E aqui. A E pergunta qual o valor mínimo do nosso RL, para que nós tenhamos o nosso diodo na região Zener. Sabemos que a corrente mínima que deve passar nesse componente, o nosso IZ de joelho, é igual a 0,2 mA. Assim, podemos caracterizar que a tensão mínima, como é a tensão do Zener? Tensão é dada por VZ interno mais R Zener vezes corrente do Zener. Logo, a tensão mínima desse diodo, 6,7 mais 20 vezes 0,2 vezes 10 a menos 3, a tensão mínima que deve ter no diodo tem um valor de 6,704 volts. Agora, vamos descobrir qual é o valor da carga que suporta essa tensão, que permite essa tensão mínima. Obviamente, nós vamos usar na pior situação. A pior situação é a nossa tensão mais baixa, que é o valor da tensão de 9 volts. Fazendo para a tensão de 9 volts, nós temos que 9 menos essa tensão mínima, 6,704, dividido aqui, 9 menos 6,704, dividido por 500, menos tensão agora é o próprio VO, que agora é a própria tensão do nó, 6,704, menos 6,7 dividido por 20, e por último, menos 6,704 dividido pela resistência que eu quero saber, tem que ser igual a zero. Se a gente isola essa resistência, esse RL ficou com o valor de 1526,4 ohms. Isso quer dizer o seguinte, que a menor resistência tolerável para que esse diodo esteja na região Zener é de 1526. Consequentemente, se o valor estiver em 500 ohms, o diodo está aberto. Nós estamos na região entre a avalanche Zener e a entrada de polarização direta. Consequentemente, nós não temos a condução. Aqui ficou igual esses valores pela a resolução que a gente aqui utilizou. E mostra que, efetivamente, nós temos uma pequena variação na tensão de saída para uma variação em maior escala na tensão de entrada, indicando uma regulagem na tensão VO. Vamos agora buscar entender
compreender como funciona uma fonte retificadora. Um eliminador de pilha que nós usamos aí nos nossos celulares. Nós temos aqui, por exemplo, a tomada, onde nós temos aqui 220 volts, estando presente a 60 Hz ou 120, dependendo da região. Isso é uma forma de onda senoidal. Estudamos lá regime permanente senoidal, onde caracterizamos esse comportamento no domínio da frequência. Nós temos aqui um transformador rebaixador, normalmente. Então, digamos que aqui ele passa para 15 volts. A potência de entrada é igual a de saída no transformador ideal, mas nós conseguimos ter uma diminuição da tensão com a elevação da corrente, naturalmente. Então aqui nós baixamos para uma tensão mais segura. Aqui nós temos diodos retificadores. Então assim, diodos que vão pegar uma forma de onda como esta aqui e calcular o módulo, fazer uma retificação de onda completa ou uma retificação de meia onda, como nós já fizemos nos passos anteriores. Podemos ter um filtro aqui presente agora, um capacitor, para poder sair dessa forma de onda e gerar uma outra forma de onda, onde eu tenho uma flutuação aqui presente, mas já bem mais próxima do que a nossa forma de onda contínua, mas ainda não é de qualidade, digamos. E para elevar esta qualidade, nós inserimos aqui um Zener, que nós acabamos de perceber que ele consegue fazer uma regulagem de tensão. Ou seja, as variações altas de tensão da entrada, elas são suprimidas, são minimizadas, e nós temos uma variação menor. Por fim, nós temos uma carga, que pode ser um motor, uma resistência e por aí vai. Então, esta aí, digamos, é o diagrama de blocos do nosso sistema retificador. Vamos entender um pouquinho melhor aqui como é que funciona a nossa retificação de meia onda. Retificação de meia onda. A retificação de meia onda, nós até já apresentamos ela anteriormente com o seguinte circuito. Nós temos como solução um circuito que tem uma fonte alternada, um diodo, aqui está o nosso diodo, e uma carga. Então, simplesmente isso. Aí está o nosso circuito. Se eu for colocar o nosso modelo do diodo, nós podemos colocar aqui que ele vai ter uma fonte, a mesma fonte senoidal, o modelo do diodo, que é dado por, quando está conduzindo, uma tensão, aquela tensão de 0,7, uma resistência, e agora conectada a nossa carga. Naturalmente, no modelo do diodo, aquele modelo simplificado que está aí reproduzido, que é parecido com o do Zener, dadas as suas particularidades, nós temos um diodo ideal aqui, impedindo o fluxo contrário de tensão. Este aqui é o valor VDO do diodo, e esse aqui é a resistência interna do diodo. Aqui é a nossa carga RL. E o nosso objetivo é saber o valor dessa tensão de saída, que vai estar aqui presente também, obviamente. A entrada é a nossa entrada VI, e nós sabemos que essa entrada tem um formato senoidal. Qual será o formato de saída? Esse é o nosso objetivo. O que nós podemos caracterizar aqui? Podemos caracterizar o seguinte. Primeiro, que se o nosso VI de entrada for menor que zero, ou seja, eu estou com valor negativo aqui, neste ponto desse diodo ideal, estou com valor negativo, ele não vai estar conduzindo. Isso implica notoriamente que a nossa tensão de saída vai ser igual a 0 volts. Então não tenho o que reclamar aí. Se eu estiver na parte negativa da senoide, eu estou com o diodo reversamente polarizado e não está no ambiente Zener. Logo, nós estamos com o circuito aberto e a tensão de saída é zero. Por outro lado, se a nossa tensão de entrada, o nosso VI,
for maior que zero, maior que zero não, porque olha só, aqui nós temos uma questão particular, eu botei zero. Nós temos zero no caso ideal, mas se a gente tiver com este modelo, ela tem que superar não o zero, ela vai ter que superar VDO para conduzir. Então vamos ajustar aqui o nosso modelo. Então se ele for menor do que a tensão interna do diodo, ele vai estar zero. Agora se ela for maior do que a tensão interna do diodo, aí nós podemos observar que esse diodo vai estar conduzindo. Aqui é como se eu tivesse uma única fonte, aqui de uma outra cor, é como se eu tivesse uma única fonte aplicada em um divisor de tensão, só para facilitar a nossa vida. Eu tenho um divisor de tensão, tem uma resistência aqui e outra resistência aqui. Então nós podemos aqui observar que neste caso em particular implica que a nossa tensão de saída vai ser igual a RL, que é a tensão da carga, dividido por RL mais a tensão interna do diodo, RD, vezes a tensão aqui presente. Isso aqui é menos e mais, aqui é mais e menos. Então, VI menos VDO. Podemos dizer que essa tensão interna, que esta tensão de saída, no caso de estar conduzindo, será nada mais, nada menos do que RL dividido por RL mais RD, vezes a tensão de entrada, menos um fator constante aqui, ó, que é o VDO, vezes RL dividido por RL mais RD. Esse nosso RD é a nossa resistência interna do diodo. Isso aqui é um pouquinho mais bonitinho aqui para vocês. O valor RD. Então, vamos tentar visualizar isso aqui graficamente. O que nós temos aqui? Primeiro, lembrando este gráfico aqui, ó. Se nós tivermos o seguinte, aqui é o nosso V de entrada, aqui é o nosso V de saída. Se a gente tiver na região negativa, ou seja, se o VI for negativo, como está aqui, o VO também é negativo. É zero, na verdade. Se o VI for negativo, o VO é zero. Então a gente obedece isso aqui. Mas ele não é só negativo, ele vai até o ponto específico, onde esse ponto aqui é o VDO. Então até o ponto VDO, se o VI for de menos infinito até VDO, digamos, eu tenho a tensão VO igual a zero. Mas na hora que ele atinge esse ponto, o nosso VO vai começar a surgir e vai ser dado por esta equação aqui presente, onde tem VI e tem todas essas relações aí envolvidas. Se for visualizar isso graficamente, de uma outra forma, nós temos o seguinte. Aqui é o tempo, aqui é tensão. Considerando a tensão de entrada, digamos que ela existe aqui o tempo todo. Ela está aqui circulando naturalmente. Já essa aqui é a nossa tensão de entrada. Porém, a tensão de saída, que vai ser o nosso VO, vai ser uma razão aqui, ó. Quando ela está positiva, ela vai existir. Aqui está ela. Mas ela está um valor abaixo. Ela tem um valor abaixo da tensão de entrada. Dada esses elementos, eu subtraio esse valor, ainda tem essa razão. Quando a outra está negativa, ela é menos, ela é zero. E quando ela passa a ser positiva a tensão de entrada, ela começa a acontecer. E assim vai a nossa tensão VO. Essa é a nossa retificação de meia onda. Se a gente agora for explorar um outro circuito,
Um retificador de onda completa. Como é que seria esta ideia? Ó, um retificador de onda completa. Retificador de onda completa. Como é que nós poderemos fazer um circuito que realiza essa operação? Nós vamos mostrar dois modelos. Primeiro modelo, o que nós temos aqui? É o seguinte, nós temos aqui um transformador. Aqui temos um transformador que tem uma entrada de tensão naturalmente alternada. Aqui está a nossa entrada VI. Esse transformador ele se conecta. O primário está naturalmente induzindo uma tensão no secundário. E aí nós temos essa outra representação. Esse transformador em particular ele tem um tap central. Então nós temos três saídas aqui presentes. Aqui está. O que nós vamos fazer com esse circuito? Nós vamos colocar um diodo aqui. Um diodo neste ponto. Nós vamos colocar um outro diodo aqui neste ponto. Vamos seguir. Conectar esses dois. Desta forma. Neste ponto aqui em particular nós vamos ter uma saída aqui presente. E esse tap central, ele vem dando continuidade aqui, pula esse ponto e chega numa resistência. Aqui nós temos uma resistência. Essa é a nossa resistência da carga. É o nosso RL aqui presente. E o nosso objetivo é saber o valor desta tensão aqui. Qual o valor dessa tensão? Então, aqui é a nossa tensão de saída. Vamos tentar entender mais. Esse transformador ele tem polos definidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa onda estiver nessa forma, essa aqui também estará na mesma forma e essa na mesma forma. Ela estará em fase com relação a este ponto aqui de referência. E agora começa a nossa brincadeira. Então vamos traçar a forma de onda de entrada aqui neste ponto. Ou seja, a forma de onda de entrada independe da saída. Obviamente, consequentemente, vai ser uma forma de onda senoidal que vai ficar aí circulando naturalmente, independente da saída. Ela é independente. Aqui nós temos tensão e esse aqui é o nosso VI de entrada. Agora que começa a nossa brincadeira. Considere o seguinte, que eu estou no ponto positivo aqui. Ó. Então aqui é positivo e aqui é positivo. Vamos fazer com outra cor. Considere o seguinte, que aqui está no ponto positivo, positivo e positivo. Logo eu estou com mais aqui, menos aqui, mais aqui e menos aqui. Nessas condições, o que acontece? Esse diodo aqui está polarizado e esse aqui não está polarizado. Esse aqui está parado, está aberto. Então nós podemos observar que nessas condições esse está aberto e a corrente vai circular da seguinte forma. Ela vem aqui, ela vem aqui, ela não volta por esse canto, porque esse aqui está aberto. Ela passa nessa resistência e ela vem de volta para o nosso transformador. E ela tem esse sentido. Nesse sentido, ele gera um polo positivo aqui e negativo aqui. Então, enquanto ele estiver nesta posição aí, nós imaginamos que vamos ter uma queda de tensão, porque eu vou ter o 0,7 aqui presente, mas ele vai acompanhar.
seja, ele vai estar positivo, vai estar em fase com o sinal de entrada, apesar de uma queda de tensão envolvida. Se, porventura, então, este ponto aqui em particular, nós vimos que nós vamos ter ele em fase aqui envolvido. Agora, se porventura o ponto de referência agora não é mais este, agora está na parte negativa, então está negativo da nossa onda, nós vamos ter menos aqui e mais aqui, menos aqui e mais aqui. Isso faz com que esse esteja conduzindo e o de cima esteja parado, ele está não conduzindo. Como é que fica a nossa corrente? A nossa corrente vem aqui, sobe, passa nessa resistência e volta aqui e fica circulando nesse sentido. Observe que novamente nós temos positivo e negativo aqui e não acontece o corte, como nós observamos nessa região. Então, o que acontece aí em particular é que o nosso negativo passa a ficar positivo. Aqui ele volta para aquela condição, então voltou para a primeira condição. Aqui ele volta, agora está na segunda condição. E observe a retificação de onda completa acontecendo. Essa aqui é a nossa tensão de saída, que ele rebate as entradas e temos uma queda de tensão associada à resistência à tensão do nosso diodo. Um gráfico análogo a esse aqui seria, para este caso em particular, seria exatamente este aqui. Onde nós temos aqui a tensão de entrada, a tensão de saída, e nós podemos colocar uma zona morta, e aqui nós temos os rebatimentos, as saídas envolvidas, sendo este o valor de mais VDO, este menos VDO. E aí nós temos a retificação de onda completa. Mas nós temos um outro retificador de onda completa. Também retificador onda completa 2. Onda completa o segundo aqui. Onde nós não precisamos de um transformador com tap duplo, como este aqui. Nós podemos utilizar um transformador simples, como este, que poderia ser utilizado nesse retificador de meia onda. Como é que seria o processo? Imagina que você tem aqui o seu transformador. Aqui está o seu transformador. E esse transformador se conecta. O primário se conecta ao secundário. Nós temos aqui a entrada, dada pela tensão VI. Aqui nós vamos ter uma tensão de saída, abaixada, se é um transformador que vai ao uso doméstico. E um conjunto de diodos, da seguinte forma. Nós temos aqui um diodo posicionado aqui. No interior, aqui intermediariamente, nós temos uma resistência. Aqui está o nosso diodo conectado a essa resistência. E mais na frente, botar um pouquinho mais largo aqui, nós temos outro diodo aqui sendo apresentado. Este desenho de um raminho aqui envolvido. Agora imagina que nós temos também um diodo, um outro diodo aqui sendo posicionado e, por fim, um diodo aqui localizado. Ficou muito feio isso aqui, vamos fazer direito. Fazer da seguinte forma. Como é que nós podemos descrever melhor isso aqui? Vou desenhar um triângulo aqui e apagar e colocar os meus diodos aqui presentes. Colocar um diodinho aqui
outro diodo aqui, outro diodo aqui, outro diodo aqui e uma resistência ali interna. Agora sim, aí nós temos aqui o nosso diodo, um primeiro diodo, nós temos aqui um segundo diodo, na verdade nós temos aqui um segundo diodo, temos aqui um terceiro diodo, esse é uma ponte retificadora de onda completa. Inclusive você compra essa ponte já integrada para colocar nas suas fontes. Você não tem os diodos discretamente isolados necessariamente. Aí está a nossa fonte retificadora de onda completa. O que nós podemos ter? Aqui nós temos uma carga RL e, obviamente, teremos aqui um valor de tensão. Vamos buscar descrever o gráfico para esta fonte retificadora de onda completa. Aqui nós temos tensão, tempo, tensão e a nossa forma de onda de entrada. A nossa forma de onda de entrada aqui sendo apresentada. Essa é a nossa tensão VI. Como é que funciona essa fonte de onda, essa ponte retificadora? Vemos que elas estão aqui também, estão polarizados. Logo, quando aqui nós temos a nossa fonte. Quando está aqui positivo, se eu estou no ponto positivo dessa curva, então estamos aqui positivamente, nós vamos ter mais positivo aqui presente. Nós temos aqui mais e menos aqui envolvido. Se essa tensão for suficiente para superar as tensões internas desse diodo, o que vocês vão ver que vai estar mais aqui. Nós vamos ter com mais aqui. Aqui vai estar mais também. Aqui nós vamos ter menos e aqui nós temos menos. Este aqui vai estar diretamente polarizado. Este aqui vai estar reversamente polarizado. E a corrente vai fazer o seguinte circuito. Ela vai vir aqui. Este aqui está reversamente polarizado. Segue para esse. Passa pela carga. Vem para este outro. E volta e fica aqui circulando. Neste sentido. Logo nós vamos ter mais e menos aqui presente. E a saída sendo tomada nessa resistência, ela terá o seguinte valor. Nós temos uma queda aqui naturalmente de tensão, até porque nós temos dois diodos aí. A queda é até mais severa do que os exemplos anteriores, já que são dois diodos em série. Porém, então, aqui é a nossa tensão de saída. Nossa tensão de saída é tomada neste resistor. Porém, se a gente não tiver mais neste ponto aqui em particular, a gente agora está no ponto inferior dessa curva. Que nós temos aqui a nossa forma de onda. Só que o ponto de referência agora é este aqui. É o ponto negativo. Consequência disso, esse aqui não é positivo. Esse não é positivo, nem este, nem este. Nós vamos ter naturalmente aqui negativo e aqui positivo, já que nós estamos negativo e positivo, porque eu estou na parte negativa da onda. Assim, este aqui vai estar polarizado diretamente, este vai estar reversamente, menos aqui e menos aqui. Isso faz com que, nesse caso em particular, a corrente ela não venha para este lado, porque esse aqui está aberto, ela venha para este lado. Este aqui também está aberto, ela vem por aqui, ela passa aqui e ela volta para a fonte e fica aqui circulando. Observem que, novamente, nós temos tensão nessa saída e a polaridade não muda, mesma polaridade. Mesma polaridade. Similar ao que aconteceu neste aqui anterior. Assim, no primeiro caso, nós tínhamos esta representação.
No segundo, na tensão dessa resistência, ela continua com a mesma polaridade. Logo ela fica aqui também. E aqui nós voltamos ao primeiro caso. E aqui nós estamos no segundo caso novamente. Então, nós tivemos uma outra forma de retificação de onda completa. No caso particular, com um transformador mais simples que esse, mas utilizando 2 diodos a mais. Aqui nós precisamos de um transformador que precisa de um tap central. O que usar? Depende do contexto envolvido. Vamos agora desenvolver um raciocínio aqui associado ao processo de filtragem do nosso retificador. O que nós temos aqui? Vamos entender aqui o nosso circuito. O nosso circuito em particular, inicial, né? O nosso circuito inicial, ele tem aqui este circuito aqui, ó, sem o capacitor. Ele tem uma fonte, um diodo. Vamos fazer para o retificador de meia onda e uma resistência. Aí está o nosso circuito. Nós queremos saber o valor da tensão que se encontra nessa resistência. Qual o valor dessa tensão de saída? Naturalmente, nós temos aqui uma tensão de entrada. E se a gente for explicitar este gráfico, um gráfico aqui envolvendo essas variáveis, esse gráfico terá a seguinte representação. Está aqui na parte superior. Aqui, então, o nosso gráfico aqui vai ser um gráfico de tensão. Vou botar um gráfico de corrente aqui embaixo em seguida, para que vocês entendam outra coisa também. E nós temos a tensão de entrada. A tensão de entrada é a tensão VI. Que ela tem esse jeitão aí. Temos que é uma tensão senoidal que fica aí circulando. O que nós podemos observar? Observar que nesse circuito aqui presente nós caímos naquela condição do retificador de meia onda que nós acabamos de estudar. Então, nessa condição, eu tenho uma tensão aqui do nosso indutor, do nosso diodo, e vai fazer com que caia um determinado nível de tensão. E nessa região ele está não conduzindo. Aqui novamente ele vai subir. Com um valor menor do que o valor de entrada. E depois não conduz. Aqui ele vai subir com um valor menor. Então tudo isso no domínio do tempo nós estamos aqui observando. Aqui está o tempo e ali a tensão. Então essa é a saída do retificador. E aqui a entrada do circuito. Agora, o que acontece, por exemplo, se a gente coloca um capacitor aqui no meio dessa história? Eu chego e jogo um capacitor aqui agora. Eu conecto um capacitor nesse circuito. Com o capacitor, o efeito desse capacitor vai ser... Ele vai carregar, a tensão do capacitor vai carregar nessa região. Aqui ele carregou. Quando chegar neste pico, ele vai descarregar. Vai cair conforme uma exponencial. Depois ele vai carregar de novo, mas está exagerado um pouquinho aqui. Depois ele vai voltar a carregar. Quando a tensão começar a cair, ele vai novamente descarregar. E depois ele volta a carregar. Quando a tensão chegar a cair, ele volta a descarregar. Então observe que tem um efeito de carregar e descarregar do capacitor continuamente a cada ciclo aí envolvido, como vocês podem observar neste desenho presente. Temos ainda, dentro desse aspecto, nós podemos aqui definir alguns pontos interessantes, porque olha só, se eu pegar todos esses picos e todos esses vales aqui nós definimos uma distância que nós vamos chamar essa aqui de tensão de variação. Quanto menor for essa tensão de variação, melhor no que se tange a uma fonte contínua. Não é? Então, essa tensão de variação envolvida.
Obviamente ela vai ter um valor médio aí. Ela vai ter um valor central relacionado a ela. Nós podemos visualizar mais que nós temos duas regiões interessantes aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui neste ponto em particular, nós temos entre este ponto e este, nós estamos com o nosso capacitor descarregando. E ao descarregar, o circuito está em corte. Esse diodo não está funcionando. Então essa aqui é uma região de corte, que a gente pode chamar. Então ele não está... Aqui nós estamos em corte. Já nesta outra região, que é a região menor aqui, esta outra aqui presente, o que nós temos aqui, particularmente, nesta região aqui, é um circuito em condução. Ou seja, aqui nós estamos em condução. Em condução. Porque é exatamente aonde o nosso diodo conduz para poder carregar o nosso capacitor. Quais são as correntes que nós temos aqui? Aqui nós temos a nossa corrente do diodo, ID. Vai ter um valor médio associado a ela. Aqui nós temos o valor da nossa capacitância, corrente no capacitor. E aqui nós temos a nossa corrente na carga, sendo o valor da resistência RL. E aqui está o nosso capacitor. Então, olha só, aqui ele está conduzindo, porque o capacitor está carregando. Aqui está em corte, e o capacitor está descarregando na carga o seu valor. Nós podemos dizer mais. Podemos dizer mais que existe um ΔT aqui envolvido, seja um tempo associado. E se aqui for o ponto zero, digamos que aqui é um ponto T, o tempo que leva toda essa região de corte. Talvez eu coloque mais algumas coisas nesse gráfico, mas vamos entender um pouquinho mais aqui alguns outros aspectos. Primeiro, se o nosso VR, que é essa tensão de variação, lembrando aqui que este ponto, lembrando não, associando aqui mais um ponto específico, essa tensão de pico. E a tensão de pico acontece aqui, a tensão de pico acontece aqui também. Então, mais um ponto no gráfico. Nós temos essa tensão de variação e essa tensão de pico aí envolvida. Se a tensão de variação ali for muito menor do que a tensão de pico, considerando que nós estamos lá com variação de 0,1, 0,01 volts e a tensão de pico está em 15 volts, por exemplo, nós podemos estabelecer que essa corrente na carga, o nosso IL é dada pela tensão de pico dividido pela resistência da carga. Isso nos leva a uma equação para um valor da carga envolvida. Uma outra percepção que a gente pode ter é com relação a este valor de saída aqui. Não, o valor de saída, que ele vai ser praticamente o valor de pico. O valor de pico menos meio vezes o valor de variação. Então, esse valor de pico menos meio a variação, então aqui vai ser o valor de saída. Vai ser essa reta intermediária. Então, caracterizamos vários pontos importantes aqui nessa representação. Vamos estudar o corte e a condução e deduzir uma equação para a corrente no diodo. Por que é importante deduzir uma equação para a corrente no diodo? Para que a gente possa dimensionar o diodo adequadamente e ele não venha a queimar em virtude da fonte que está sendo produzida. Isso é um exemplo em particular da importância. No corte, o que nós temos no corte? No corte em particular. Então nós estamos nessa região aqui envolvida. Nessa região envolvida, ficou claro para vocês que nós estamos tendo uma queda exponencial. Essa tensão de saída na região envolvida, do corte, vai ser igual o valor do pico menos o tempo que ele leva dividido por RC. Isso é naturalmente o valor
que nós temos aqui. Isso é um exponencial. Se a gente quer saber, por exemplo, o tempo que ele vai levar para chegar, a tensão que vai estar neste ponto final, que vai ser Vp menos Vr, né? Ele andou todo esse ponto envolvido, nós vamos ter que a nossa tensão de pico menos a tensão de variação vai ser nada mais ou aproximadamente, né? O nosso Vp é, durante todo o tempo do percurso, menos T maiúsculo, aqui é um Tzinho, dividido por RC. Então este é o T aberto para qualquer tempo, um V de T, e este aqui é para efetivamente este ponto aqui de chegada. Nós podemos dizer mais. Podemos dizer que se o nosso RC for muito maior do que este tempo aí presente, é possível fazer uma aproximação expansão aqui, e chamar o nosso E de menos este período ali envolvido como aproximadamente 1 menos este tempo envolvido dividido por RC. Então, uma expansão aqui foi feita. Feita essa expansão, agora podemos substituir nessa equação anterior e nós vamos ter que o nosso Vp menos Vr é igual a Vp vezes 1 menos este tempo em particular dividido por RC. Assim chegamos que o nosso Vp é igual aproximadamente, não, você vai ser Vp vai cortar os VPs, então vai ficar na verdade VR, né? Não é o VP. O nosso VR vai ser aproximadamente Vp vezes o tempo dividido por RC, que eu também posso escrever que o nosso VR, que é essa tensão de variação, que é importante tê-la sob controle, vai ser aproximadamente Vp sobre R, Vp sobre R, o R é a nossa carga, é igual a IL, que é a corrente na carga, dividido por T. T, eu posso chamar isso como 1 sobre F, F vezes C. E aí nós chegamos numa primeira equação de projeto associada, onde nós temos aqui condições de ter a variação envolvida na saída dessa fonte por meio da corrente na carga dividido pela frequência vezes o valor da capacitância. Vamos dar continuidade agora a explorar a região da condução. Na condução, o que nós temos na condução? Na condução, nós estamos nessa região aqui, ó, nesse período aqui. Esse período aqui é onde o diodo está fechado. E nós estamos acompanhando a forma de onda de entrada. Nesse acompanhar de forma de onda de entrada, nós temos que o nosso Vp cosseno da frequência vezes ΔT para encontrar um ponto aqui, qualquer ponto específico. Isso é igual, seja esse ponto, qualquer ponto que tiver aqui presente, vai ser igual ao nosso Vp menos Vr. Menos a variação. Vai estar dentro de algum ponto aqui, entre Vp menos Vr, vai estar aqui associado. O que nós podemos fazer? Uma nova expansão. Nós podemos considerar, para pequenos valores, que o nosso cosseno de ômega delta t é aproximadamente 1 menos meio vezes o nosso ômega delta t ao quadrado. Então, fazendo essa expansão aí presente para pequenos valores e substituindo aqui na nossa equação, nós vamos ter o seguinte, que o nosso Vp
vai ser igual a 1 menos meio ômega delta t ao quadrado, que é igual a Vp menos Vr. O nosso Vp multiplica aqui, some. Então vamos cancelar o Vp, vai ficar negativo desse lado, então Vr vai ser igual a meio ômega delta t ao quadrado, ou ômega delta t ao quadrado. Na verdade, eu posso até tirar o quadrado. Ômega delta t é igual a raiz. A raiz passa multiplicando, né? 2 Vr dividido por Vp. Mais uma equação para nós. Então, na condução, nós temos ainda caracterizado que neste processo de condução a carga armazenada, a carga que está sendo armazenada, carga elétrica e armazenada, vai ser proporcional à corrente média no capacitor vezes o tempo. Então, quanto maior a corrente, quanto mais tempo, maior carga nós vamos ter armazenada. Já no corte, a carga perdida, porque no corte nós estamos tendo dissipação de energia, queimando o calor dessa resistência, nós estamos perdendo carga elétrica, ela é dada pela própria equação da carga. Capacitância é carga vezes tensão. Então vai ser a capacitância, o capacitor, aí o valor do capacitor, vezes a tensão de variação. Daqui, podemos deduzir, naturalmente, que o nosso ICM, a nossa corrente média no capacitor, é nada mais do que carga armazenada dividido pela variação no tempo. Considerando que essa carga que ele perde é igual a que ele ganha, a gente pode dizer, considerando que o nosso QF, né, ou seja, a nossa carga perdida, armazenada, vai ser igual a nossa carga perdida, nós podemos substituir aqui por C vezes a variação de tensão dividido pelo delta tempo, aonde desta equação aqui presente, nós agora sabemos que esta variação é nada mais do que esta aqui. Agora, substituindo naquela equação, nós chegamos que a nossa corrente média no capacitor é dada por IL. O C vai cortar, então vai ficar IL, que é a corrente média na carga, dividido pela frequência vezes ΔT. Onde é que nós queremos chegar? Na corrente média do diodo. O que nós podemos dizer mais aí? Nós podemos ainda dizer que essa corrente média aí, no nosso capacitor, vai ser dada por, se eu multiplicar por 2π na parte superior e inferior, nós vamos ter 2π vezes IL dividido por 2πf vezes ΔT. Isso aqui é igual a 2πIL dividido por 2πf. O que é 2πf? 2πf vai ser o nosso ômega. Então, assim, nós podemos dizer que aqui nós vamos ter o ômega, esta equação aqui inferior, esta aqui presente, vai ser exatamente esta, que vai ser o ômega vezes ΔT, já que 2πf é o próprio ômega. E aí, substituindo ali, nós podemos ter que este valor aqui em particular será então 2 VR dividido por Vp. Por fim,
O que nós sabemos mais? Nós sabemos também que o nosso ID médio, corrente média no diodo, que é onde nós queremos chegar, é igual à corrente média no capacitor mais a corrente na nossa carga. Chegando ao fato que isso implica que o nosso corrente média no diodo, o IDM, vai ser igual a este valor mais IL. Colocando IL em evidência, nós podemos escrever como 1 mais este 2π aqui. Nós podemos fazer o seguinte: nós podemos passar positivo, né? Então ele vai ficar VP na parte superior, embaixo vai ser a raiz de VP. Isso aqui também é igual a 2πIL vezes a raiz de VP sobre 2VR. Nós podemos colocar esse 2 ali para dentro, ele vai como 4. 4 por 2 dá 2. Então, 1 mais π vezes a raiz de 2VP dividido por VR. O que isso nos traz de informação? Isso nos traz informação que agora nós temos uma equação para a corrente média do diodo. Observem que, se eu colocar aqui a corrente no diodo, neste momento do corte, a corrente do diodo é 0. Mas no momento que ele começa a conduzir, ele vai ter um pico aqui de condução. A tensão no diodo, a tensão no capacitor não muda instantaneamente, mas eu vou ter aqui um pico aqui de corrente, naturalmente, nesse diodo. E depois ele vai caindo até 0. E vai embora. Este pico, ele tem que ser controlado. E a gente observa que essa tensão média, ela é diretamente proporcional a, naturalmente, aqui, ao nosso IL. Vou botar aqui. IL, que tem uma relação com a resistência e a tensão de pico. Então, assim, tensão de pico, quanto maior a tensão de pico, maior IL. Quanto menor a resistência, maior IL. Então, maior vai ser a corrente média no diodo durante esse período, que pode efetivamente aquecê-lo e colocá-lo em perigo. Mas, em outra questão também, está aqui nesse argumento, onde observa que o nosso VR, sendo muito menor do que o nosso VP, vai implicar que o nosso IDM médio vai se elevar. Então, precisamos controlar o nosso VP, controlar o nosso VR, para que possamos ter uma corrente média no diodo que não o coloque em um cenário de perigo e danifique a nossa fonte. Vamos agora estudar um pouco de circuitos limitadores, utilizando os nossos diodos. Vamos botar números aqui. Esse é o nosso primeiro circuito, nosso segundo circuito, terceiro circuito, quarto circuito e quinto circuito. Vou pegar o número 1 aqui, o nosso primeiro circuito. Como é que ele está desenhado? Ele está desenhado assim. Nós temos aqui uma resistência, nós temos aqui um diodo. E a tensão de entrada vai estar aqui posicionada, o V input, e o nosso output estará aqui. Temos aqui o R, e o nosso diodo conduz com 0,7 volts.
Com esse raciocínio, nós podemos esboçar uma forma de onda de saída. Vamos tentar esboçar uma forma de onda de saída. A gente vê aqui uma curva de entrada. Por exemplo, aqui nós vamos ter o nosso VI. O nosso VI de entrada. Imaginando que ele seja assim, que ele vá fazer todo este movimento. Ele pode fazer um movimento diferente, mas digamos que ele oscila dessa forma. O que nós temos? Isso aqui é o nosso VI. Qual vai ser a nossa tensão de saída? Como é que vai ser o nosso Vout? Olha só, quando esse diodo aqui está... Quando ele está polarizado positivamente, mas ele está abaixo de 0,7, esse diodo não está conduzindo. Então ele vai subir a determinado valor, e esse valor é o nosso 0,7 volts. Na hora que ele passa de 0,7, o diodo conduz, então ele corta. Na verdade, ele segura em 0,7 volts essa tensão. Quando ele voltar a descer, ele vem descendo junto. E a parte negativa, o diodo está aberto. Então ele não faz nada. Então por isso que é chamado de circuito limitador. Ele limitou a amplitude máxima dessa entrada. Qual seria a aplicação disso aqui? Eu posso usar isso aqui para proteger circuitos. Proteger circuitos biomédicos, por exemplo, tensões reversas que voltam para pacientes. Inúmeras aplicações são possíveis de serem apresentadas aí. Vamos explorar um pouquinho mais aqui o nosso gráfico. Ó, se eu tenho aqui, por exemplo, a seguinte expressão, aonde temos aqui a nossa tensão de entrada, aqui a nossa tensão de saída, aqui vai ser a nossa tensão de entrada, o eixo VI, mesmo eixo, aqui vai ser o mesmo eixo para tensão de saída. Se a nossa tensão de entrada tiver essa forma de onda aqui, aí presente, como é que é a nossa tensão de saída? Vai ser essa forma de onda aqui, ó. Logo, eu imagino que vocês percebam que a equação que controla esses dois aqui, ó, que faz com que a saída fique naquele formato, é esta aqui, aonde aqui é o 0,7. Ou seja, se a gente pegar um ponto aqui em particular, e ele pegar esse ponto na origem, e ele bater aqui, este ponto na origem, ele bate neste ponto aqui na origem e cai no tempo t0. Esse segundo ponto bate aqui e um pouquinho na frente. Este ponto particular, esse, como todos os outros que estão acima de 0,7, eles vão bater na mesma região. Esse ponto negativo, este aqui, por exemplo, ele vai bater lá e vai ser lá na frente a parte negativa. Então, a forma de onda de saída vai ser, ela vai subir naturalmente, chegar aqui, cortar, sobe, corta, e depois desce regularmente, como se nada tivesse acontecido. Esse circuito em particular, ele corta as amplitudes acima de determinados níveis. Vamos explorar mais alguns outros ali. Vou pegar o número 2 aqui, ó. Número 2. Como é que é o circuito número 2? O circuito número 2 tem uma resistência. Vou botar mais 3 circuitos aqui. Vocês vão ver que não todos são necessários. Então, circuito número 2. Circuito número 2.
No circuito número 2, que é este aqui, nós temos aqui uma resistência. E, diferentemente desse caso que a gente acabou de explicar, ele tem dois diodos. Um diodo nesta posição e um diodo na posição contrária. Qual o efeito provocado por essas combinações? Aqui vai ser a nossa tensão de entrada, aqui a nossa tensão de saída. Acho que vocês conseguem visualizar o seguinte. Na hora que ele estiver positivo e negativo, e estiver abaixo de 0,7, esse aqui não está conduzindo e nem esse está conduzindo. Logo, a tensão vai estar na saída. Porém, na hora que supera 0,7, este aqui conduz e faz com que a tensão vire zero. Isso nesse sentido. Por outro lado, se ele for o contrário aqui, a tensão estiver mais e menos, entre 0 e menor que 0,7, nós temos toda a saída sendo apresentada. Porém, se a tensão supera 0,7, este outro conduz e faz com que a tensão vá a zero. Vá a zero não, vá ao valor de 0,7. Então, para este aí, seria uma combinação desses dois elementos, onde a gente agora coloca um limitador na parte inferior também desse gráfico. O nosso gráfico agora em particular vai ter a seguinte representação. Nós vamos ter aqui uma região e a partir de uma determinada amplitude ele limita aonde nós temos aqui o nosso 0,7 volts e o nosso 0,7 volts estando disponível na saída para uma variação de entrada, que é 0,7 também, naturalmente. Vamos para um outro circuito. O nosso circuito 4. O que o circuito 4 nos espera? O circuito 4 ele tem uma bateria ali no meio da história. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui uma resistência. Nós temos um diodo. Na mesma posição do exemplo 1. Mas nós colocamos uma bateria. Uma bateria aqui presente. E queremos saber qual vai ser o valor da tensão de saída. Mais menos tensão de saída, mais menos tensão de entrada. Resistência que 0,7 supera aqueles 5 volts essa bateria. O que nós temos aqui? Na hora que essa tensão de entrada aqui for abaixo de 0,7, esse diodo não funciona. Então está aberto, a tensão vai embora. A tensão passa naturalmente se ele for abaixo de 0,7. Mas se ele for 0,7, se ele botar 0,7 volts aqui eu tenho 5 volts, ele ainda continua reversamente polarizado. Logo ele não vai conduzir. Se eu botar 1 volt aqui, ele não vai conduzir. Se eu botar 5 volts aqui neste ponto, também não vai conduzir porque é 5 e 5. Agora, se eu colocar neste ponto 5,7 volts, que é exatamente a tensão que faz com que eu tenha nesse terminal um valor de tensão maior do que esse, aí nós temos a condução esperada. Então, esse circuito ele é exatamente igual a este aqui no aspecto funcional, porém, nós temos aqui condições de jogar para cima, ou seja, lançar para um patamar maior esse limiar de condução, fazendo com que a gente tenha uma forma aqui de representação similar àquela anterior, onde aqui é o VO e aqui é a entrada. A nossa forma de onda que relaciona os dois tem total similaridade, porém, o valor aqui desse limiar do limitador agora é 5 mais 0,7, ou a tensão da fonte mais o potencial de polarização do nosso diodo. Então nós conseguimos regular essa amplitude. Por último,
Nós temos o que mais? O 3. O 3 é similar a este aqui, só que ele faz na parte inferior. Né? O 4. Então, não tem, nós pulamos o 3. E vamos para o 5 diretamente. E o último aqui a ser tratado. Agora nós temos uma resistência e 2 Zeners colocados em série. Um diodo Zener nessa posição, olhando um outro diodo Zener nesta outra posição. Nesta outra posição. Vamos aqui. Qual é o efeito? Qual é a saída desse circuito? Aqui nós temos R. Esses diodos Zener têm uma tensão Zener. Tensão Zener 1, V, Z2. Temos a nossa entrada. Tensão de entrada. E eu quero saber a tensão de saída e por que isso aqui é um circuito limitador. A ideia é a seguinte. Se a gente colocar aqui um valor de tensão exatamente igual ao V Zener, né, tensão Zener, o que nós vamos ter em particular? Nós vamos ter, por exemplo, este aqui vai querer conduzir na tensão V Zener 2, se eu colocar desse jeito aqui. Este aqui conduz, mas ele não vai conduzir porque eu ainda tenho 0,7 deste outro, ele também tem 0,7. Então, para que a gente tenha esta condução aqui presente, a gente tem esse circuito conduzindo aqui, nós vamos ter que superar a tensão Zener do 2 mais 0,7. No caso contrário, se eu quero que essa condução aconteça nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos que superar o nosso VZ1 mais o 0,7 desse. Então, esse circuito aqui, ele tem uma forma de onda muito parecida com esta aqui. A diferença é que nós temos agora que conseguimos ampliar esses valores através, fixar de valores com uma banda maior, um range maior, através das tensões Zener ali envolvidas. Então, seria basicamente aqui. Nós temos que a tensão de entrada, tensão de saída, forma de onda desse limitador é essa aqui, sendo que na parte positiva aqui, ó, na parte negativa, né, esse VI negativo, nós temos menos e mais. Esse menos e mais vai fazer com que... Vou fazer a parte positiva novamente aqui. Só para a gente concluir aqui direitinho. O que nós temos aqui e deixar o desenho explícito para todos. O que nós temos aqui? Esse aqui vai ser o nosso... Tem uma tensão Zener 1, tensão Zener 2 e todos eles têm 0,7 também. Agora, se ele estiver positivo do jeito que está aí, então estou com mais e menos aqui. Nessa condição, eu vou ter uma expectativa de corrente circulando neste formato, nesse sentido. Essa é a corrente do circuito. Agora, para que essa corrente aconteça, ele vai ter que superar o valor Zener do Z2 mais o 0,7 do Z1. Então, ele tem que ter aqui ele tem o 0,7 e o Z2. Então, essa tensão aqui em particular vai ter que ser VZ2 mais 0,7. Então, essa é a condução que a gente tem aqui. Mais 0,7. Já, para que aconteça o contrário aqui, ó, nessa outra região, nós vamos ter o valor vai ter que superar o nosso V01 mais 0,7. Obviamente, isso aqui está na parte negativa. E nós temos aqui menos VZ1 mais 0,7. Então, quanto mais positivo que ele passa, 0,7 mais VZ2 ele conduz,
Na parte negativo, mais VZ1 e 0,7, porém o valor de tensão é negativo. A gente fez um grampeador, um limitador, aonde as tensões N estabelecem esses limiares.